Hoje eu quero falar com você sobre o véu da dualidade. Então imagina aí um conflito na sua vida. Com certeza foi causado por um aspecto dual, por um aspecto de dualidade. E você vai entender por que isso acontece aqui nesse vídeo. Então vamos lá. A ideia aqui com esses vídeos é trazer consciência, é fazer a gente analisar a nossa própria realidade, é fazer a gente observar a nossa própria realidade, porque se a gente não observa, a gente não encontra aonde nós estamos equivocados com a realidade, e daí o que acontece? A gente não muda. Então a ideia aqui é trazer consciência para que a gente possa criar uma vida melhor, porque a gente merece, né? Então vamos lá, eu gosto muito de compartilhar a tela do meu computador para tornar o vídeo um pouco mais didático. Então imagina o seguinte, a dualidade é como um jogo. Eu expliquei nos vídeos anteriores que a consciência, ela está na expressão manifesta. Então nós somos partículas dessa consciência. O que é a consciência? É a fonte criadora. É aquilo que nós chamamos de Deus. Então, dentro de todo esse processo da expressão da fonte criadora, nós estamos aqui como humanos numa vida louca, né? Parece doideira essa realidade manifestada aqui na matéria, mas ela é, apesar de todos os conflitos, apesar de todas as sombras que a gente enxerga, a gente não pode esquecer que é uma expressão da fonte criadora. Então, a dualidade dentro dessa expressão é como um jogo. Então, nessa realidade dual, a mente humana enxerga um mundo de opostos dentro dessa realidade manifestada. Por quê? Porque desde que nós nascemos, nós aprendemos a classificar tudo como bem e mal, certo e errado, positivo e negativo. Então, a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, os nossos pensamentos estão sempre navegando, oscilando nessa dualidade entre amor e medo, paz e ansiedade, alegria e tristeza, gratidão e reclamação, confiança e insegurança, compaixão, julgamento, coragem, covardia e tantos outros, porque a lista é grande. A lista de sentimentos e emoções que a gente vivencia na dualidade aqui nesse planeta é muito grande. A questão aqui é que quando a gente não tem consciência que isso é parte da expressão da fonte criadora em você e em mim e em todas as outras pessoas, a gente entra no conflito por conta do julgamento. Então, o tempo todo nós estamos julgando, isso é bom, isso é ruim, eu quero isso, não quero aquilo, eu aceito isso, não aceito aquilo. Então, essa ideia de que isso é ruim e de que isso está errado é que acaba criando todo o conflito da nossa vida. Então, viver a inconsciência dentro deste mundo, desse planeta, que é dualidade, porque essa terceira dimensão, ela é dualidade, um dos aspectos dela é a dualidade. Quando a gente está na inconsciência, a gente passa a existência aqui neste conflito. Então, o tempo todo estamos resolvendo um conflito na nossa vida por conta do não entendimento, da não compreensão da dualidade. E aí, gente, é uma cagada, porque acontece muita coisa que impede a gente de expressar a vontade divina. Mesmo diante de toda a dualidade, nós temos um propósito aqui, que é expressar aquilo que nós somos em essência. E em essência nós somos a consciência da fonte criadora, individualizada em partícula de consciência, cada um com seu corpinho, vivendo o melhor de si aqui na Terra. E dentro desse jogo da dualidade, existe um ponto que é primordial, o entendimento para que você possa viver neste mundo sem ser
afetado por este mundo, que é a questão da unidade. Então, nós, partículas de consciência da fonte criadora, nós não estamos separados dela. Então, nós estamos criando ainda sobre os atributos criativos da fonte criadora. É claro que nós aqui estamos muito limitados na questão do nosso poder criativo, do nosso poder de criador, mas ainda assim nós estamos criando. Então, o véu da dualidade, ele foi criado para que a alma experiencie contrastes. Ele não é um castigo. Então, os véus, e eu venho falando isso em cada vídeo, o véu da ilusão, aqui falando especificamente sobre a dualidade, não é um castigo, não é um pecado, não é um erro da criação, não é nada disso. Aqui, para o humano, para nós que estamos vivenciando dentro dessa personalidade humana, é um campo de aprendizado. E aí, eu até falei, acho que no primeiro vídeo introdutório, sobre os véus da ilusão, que o espírito, essa partícula de consciência da fonte criadora, ela já é tudo. Então, ela não precisa aprender nada. Porém, na individualização do ser, aonde cada um está vivenciando uma expressão, uma experimentação, uma integração e uma transcendência desses aspectos, é um campo de aprendizado. E também a dualidade, ela serve como um ponto na jornada para nos ajudar a lembrar que somos a consciência e consciência não julga, apenas observa, experimenta, integra e transcende. Então, qual é a visão que eu tenho? E aí eu tô falando da minha visão, tá? A ideia aqui é que você, através desse vídeo, através do meu ponto de vista, não estou dizendo aqui que eu sou dona da verdade absoluta, mas é o que eu aprendo, é o que faz sentido para mim. Então, dentro desse campo, onde nós estamos experienciando aqui dentro do planeta Terra, como humanos, porque nós somos o espírito, nós somos eternos, nós somos ilimitados, enquanto consciência, fonte criadora, que está nos emanando, nós somos esse ser que de nada precisa, porque já é tudo. É esse campo vasto de infinitas possibilidades. É isso que nós somos, consciência. Porém, na individualização, na mente, na personificação desse avatar humano, nós aqui estamos vivenciando essas experiências, e essas experiências, quando a gente coloca a consciência de que aquilo que acontece na tua vida e na minha vida é primordial para que eu possa me conectar com uma verdade maior que existe dentro de mim, e você se conectar com uma verdade maior que existe dentro de você, você passa a olhar a tua realidade e as coisas que acontecem sem o julgamento, mas como o observador que extrai daquela situação algo que vai fazer um movimento evolutivo na vida. Então, tem pessoas que enfrentam situações e elas saem daquelas situações muito mais fortes, muito mais poderosas, muito mais encorajadas. E tem outras pessoas que enfrentam situações na vida e aí elas se entregam, elas definham, elas entram em processos muito perigosos para a sua própria vida, como processos de depressão profunda, processos de síndromes. Por quê? Porque a forma que interpretou a realidade foi muito baseado nos seus programas, que diz que sim, existe o bom e existe o mal. E aí, no caso, ela se coloca no lugar onde ela foi vítima de algo mal, de algo ruim, de algo negativo. Então, é uma forma de percepção da realidade. Então, trazer esses véus é para nos dar consciência de que nós não estamos aqui para julgar, mas nós estamos aqui para experimentar, para integrar, que é o que a gente chama de cura,
e para transcender, que é o que a gente chama de deixar ir. Esse é o processo evolutivo, esse é o processo de despertar da consciência, expansão da consciência, e esses véus, eles servem justamente para isso. E eu quero trazer aqui, gosto muito de trazer aqui, alguns complementos aqui. Então, eu já falei sobre o livro As Cartas de Cristo no vídeo passado, e eu vou trazer hoje de novo um trechinho aqui das Cartas de Cristo, que é a carta 5. A carta 5, eu estou na página 199, 196 e 197. Aqui nas cartas, a consciência crística fala de dois aspectos, de dois impulsos que são necessários para essa experiência humana dentro desse processo de dualidade, que é o próprio processo da criação. Então, ele chama esses processos de ligação e rejeição ou atração e repulsão. Então, o tempo todo, percebe na tua vida, porque eu já percebi na minha vida, o tempo todo a gente está aprovando e reprovando alguma coisa. A gente está sendo atraído ou sendo retraído, rejeitando alguma coisa. Então, esses dois impulsos são impulsos que foram colocados, digamos assim, implantados, programados dentro desse conceito da personalidade humana. Então, a personalidade humana, para expressar essa realidade, ela precisa desses impulsos. Então, vamos lá, eu vou ler o trechinho aqui para vocês entenderem. Os impulsos de ligação e rejeição constituem o disfarce emocional mental utilizado por todas as entidades individuais criadas, incluindo as aves e os animais. Você vê esses impulsos funcionando em toda a natureza, inclusive na vida das plantas. Olha que interessante. Esse impulso de ligação e rejeição, ele acontece em tudo o que tem vida aqui no planeta Terra. Os impulsos de ligação e rejeição dirigiam e dirigem o comportamento em direção à sobrevivência de todas as entidades na criação. Não houve nenhuma escapatória dos impulsos de ligação e rejeição. Esses impulsos gêmeos foram a fonte efêmera de todo o conforto mundano, prazer e felicidade, e também a fonte de toda a enfermidade, miséria e privação no mundo. Entretanto, além disso, subjacente, transcendendo e interpenetrando tudo, estava e está a vida, nascida da explosão da consciência universal. Então, esses impulsos de ligação e rejeição que acaba formando essa dualidade aqui, dentro de nós, ele está conectado à consciência universal. Então, nós utilizamos, ainda que de uma forma muito limitada, o poder criador da fonte criadora. Porém, aqui nós estamos criando com a nossa consciência, com as nossas crenças, neste conceito de ligação e rejeição. Então, a falta de entendimento deles é que fazem com que a gente crie aquilo que a gente não deseja criar, que é o conflito, que é a doença, que é as traições, que é a escassez. E continuando aqui, ele diz o seguinte: sendo o próprio fundamento a fonte da consciência terrena, assim como a consciência pai e mãe é criativa, também o pensamento do homem é criativo, pois o pensamento e o sentimento são os exercícios e a união dos instrumentos gênios da consciência pai e mãe. Desse modo, esses impulsos de ligação, rejeição na personalidade individual tornam-se também altamente criativos na medida em que determinam e tornam visíveis as formas de consciência das quais desejadas e das coisas rejeitadas.
Este é o segundo segredo fundamental do universo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que tanto as indesejadas como as desejadas tornam forma, se manifestam. Por quê? Porque nós estamos usando o nosso poder criativo que está conectado à consciência da fonte criadora para criar a nossa realidade. E nessa nossa inconsciência, a gente acaba fazendo caca com a nossa própria vida e muitas vezes a gente acha que a culpa é do outro, quando na verdade não existe culpado, existe o inconsciente em ação. Então a falta de entendimento, a falta de compreensão é que faz com que a gente vivencie a dualidade, mas como a gente dá um conceito para essa dualidade de que é bom e de que é ruim, de que é negativo e de que é positivo, de uma forma ou de outra, a partir do momento que a gente coloca isso na nossa mente, que a gente trabalha isso através do sentimento, a gente está criando. A boa notícia é que existe um caminho para que a gente possa viver aqui nessa dualidade, porque a gente não vai conseguir sair da dualidade enquanto nós estamos aqui nessa vivência terrena, mas a gente pode aprender a lidar com ela através da dissolução ou integração deste véu da dualidade. E de que forma que isso acontece? Quando acontece uma situação na tua vida e aí a tua mente, a tua personalidade, os teus programas, as tuas crenças vai julgar aquilo como mal, como injusto, como errado. Porém, se você está na presença e você tem essa consciência de que está vivendo um mundo que é dualidade, você se posiciona como o observador da realidade. E o observador da realidade, ele não vai julgar, ele vai observar a situação e em vez de julgar, ele vai buscar uma solução e que essa solução vai trazer para ele exatamente o que ele precisa, que é o estado de paz, o estado de integridade, o estado de segurança, o estado de amor, o estado de unificação. Então, a gente passa a olhar para a nossa realidade buscando a solução. Eu sei que isso não é fácil, falar é muito fácil, mas na realidade não é fácil. Porém, a partir do momento que a gente começa a se esforçar e praticar isso, as coisas vão ficando muito mais fácil. E eu tenho situações, olha só, para quem não sabe, eu moro no Egito. E o Egito não é um país fácil para morar, principalmente para uma mulher que é solteira e que mora sozinha. Não é fácil. E aqui eu digo que é uma grande escola que está me ensinando muito a lidar com esse papel do véu da dualidade. Porque aqui eu vivencio muitas coisas que na inconsciência eu iria ir para um caminho e esse caminho muito possivelmente não iria me trazer paz de espírito. Mas como eu estou na consciência, fazendo todo esse trabalho aí de despertar da consciência, estou observando as coisas, eu já consigo buscar solução em tudo o que acontece na minha vida que não é algo confortável. Falo aqui do Egito, mas em outras situações da minha vida, outras áreas da minha vida que não tem relação com o fato de eu morar no Egito, eu também já consigo observar. Inclusive, aconteceu algo alguns dias atrás que me comoveu muito, que mexeu muito com o meu interno e é uma situação que me remeteu a buscar uma solução. É claro que é uma situação que eu sozinha
talvez não consiga alterar a situação, mas pelo menos, ao invés de entrar em um julgamento, eu fui lá e comecei a buscar uma solução que pudesse, diante daquela situação, que eu não posso mudar neste momento, mas que pudesse me trazer paz de espírito. Então, a gente passa a ser o observador da realidade e passa a meditar na solução, a focar na solução. Quando a gente foca na solução e a gente encontra a solução, a gente dissolve essa dualidade. Isso que está acontecendo. Vamos colocar assim que se eu estivesse na inconsciência, iria me gerar medo, insegurança, sentimento de vítima, enfim, seriam sentimentos que a gente chama de negativo, sentimentos de baixa vibração. Quando você vai para a consciência e encontra a solução, você dissolve, porque não vai ter mais a insegurança, não vai ter mais o medo, você resolveu aquilo. Você criou uma solução para aquilo. Então você dissolve e integra aquele aspecto da dualidade que surgiu na sua vida. E esse processo, ele só acontece na presença. O que significa na presença? É você nem olhar para o passado, porque a gente tem tendência a olhar para o passado e dizer, nossa, isso já aconteceu, vai acontecer de novo, ou a gente olha para o futuro e projeta uma história trágica para o nosso futuro diante daquela situação. Então, estar na presença é não se identificar com a situação, é não olhar para o passado e muito menos para o futuro, é focar aqui e aqui buscar a solução. Um ponto forte aqui nesse entendimento sobre a presença é que se você quer resolver algo na sua vida de forma sólida e de forma rápida, inclusive, você precisa se conectar com o eu maior dentro de você, com essa partícula de consciência divina em você. Espírito, eu superior, centelha divina, não importa o nome que você dê, mas quando você se conecta com essa força, você consegue passar por esses véus, você consegue romper as barreiras desses véus e é aí que você consegue chegar até essa solução. Quando você para de brigar com o mundo da forma como se ele apresenta e começa a habitá-lo com sabedoria, buscando soluções que tragam luz, também é quando você dissolve e integra esse véu da dualidade. Então aqui praticamente é a receita do bolo. É você habitar este mundo com sabedoria, buscando soluções que tragam luz para a tua vida. Começa pela tua vida. E aí você vai ver que você também vai começar a, com o teu exemplo, com as tuas atitudes, a trazer luz para a vida de outras pessoas também. Então, a integração da dualidade é o começo do nosso verdadeiro despertar. A sombra não precisa ser combatida, ela precisa ser iluminada com consciência. E é aqui que mora o segredo, que é unir esses opostos dentro de você. Porque a dualidade não é coisa que está vindo lá de fora para a tua vida, mas é coisa que está se expressando na tua vida a partir do seu programa, a partir do que você tem dentro de você, do que você acredita, da forma como você foi criado, tudo isso. Então, essa mudança, essa integração, ela precisa acontecer dentro de cada um de nós. Então, como unir esses opostos dentro de nós? Como integrar esses opostos de dualidade dentro de nós? Primeiro, a gente precisa se lembrar aqui que tudo é expressão da mesma consciência, buscando se lembrar de si mesma. Eu expliquei isso nos vídeos anteriores. E baseado nesse entendimento, então eu coloquei aqui 4 passos. É claro que existem mais. Eu coloquei aqui aqueles que eu acho que são importantes. Passo 1, observar sem se identificar. Você não é a raiva, você não é a calma, você não é nada das emoções, dos sentimentos que estão rolando aí
na sua mente. Você é a consciência que observa tudo. Não importa o conceito daquilo que você está enxergando. Você não é aquilo. Então, não se identifique com isso. E quem explica bem, deixa eu até fazer um adendo aqui. Quem explica bem esse conceito da gente não se identificar é aqui, ó, esse livro. Um Curso em Milagres. Inclusive, ele tem as lições aqui, a primeira lição dele, vou até falar aqui, gente. Até ler para vocês aqui a primeira lição, que fala exatamente sobre isso. Não estava planejado mostrar esse livro aqui nesse vídeo, mas como ele sempre está aqui do meu lado, eu vou mostrar. A primeira lição desse livro, ele diz o seguinte: nada do que eu vejo neste... E aí a ideia é a gente observar tudo. Então eu estou aqui em uma sala, nada que eu vejo nesta sala, neste lugar, significa alguma coisa. E aí é para tudo. Essa mesa não significa nada, essa sombra não significa nada, esse corpo não significa nada. A gente tira o significado da forma. Por quê? Porque a forma é uma ilusão. E o pensamento também é uma forma. O sentimento também é uma forma. A raiva é uma forma. A energia, ela criou essa forma que gera em você uma reação. Reação de raiva, reação de alegria, reação de tristeza. Tudo isso são formas. Forma pensamento, forma emoção. Então a gente começa a tirar a identificação com aquilo que está acontecendo na vida. E isso nos ajuda a integrar esse processo da dualidade. Então, acolher a sombra com amor, entender que até os sentimentos negativos vieram nos ensinar algo. Então, tem um sentimento negativo na sua vida, tem algo acontecendo na sua vida, compreenda que aquilo está te ensinando algo e que você precisa encontrar uma solução para que aquilo passe. Você não pode querer falar assim, então beleza, a raiva está me ensinando alguma coisa, eu vou ficar com essa raiva para o resto da vida. Não, você vai observar e na observação você vai colher o aprendizado e uma vez que você colheu o aprendizado, você vai transcender essa raiva. Pronto, já aprendeu. Transcende a raiva e bora viver. Tem também o terceiro passo aqui, que é buscar o ponto de equilíbrio. Não se perder em nenhum dos extremos. Você não pode cair na loucura de perder a cabeça, né? Nem muito para o positivo, nem muito para o negativo, porque os dois geram desequilíbrio. O quarto passo é integrar através da meditação e da autoobservação. Então, integrar essas formas de dualidade que aparecem na sua vida através de práticas de meditação e autoobservação. Quanto mais presença, menos separação. Então, quanto mais presença, mais equilíbrio você encontra para a sua vida. E talvez a essa altura do campeonato você esteja perguntando: tá bom, se tudo faz parte, então não devo mais escolher entre o bem e o mal? Não é nenhuma questão de escolher, não é nenhuma questão de se tornar uma pessoa neutra, sem opinião, não é nada disso. É agir a partir da consciência e não do ego. Por quê? Porque o ego ele vai reagir, ele vai tomar um partido. O ego sempre vai tomar um partido. É o ego que diz isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, isso é positivo, isso é negativo. A consciência, ela está num lugar onde ela olha a situação como a situação é. A situação já é como é agora. E a partir disso, o que eu faço com isso? Então, a consciência, ela olha, ela entende que já está manifestado, e aí ela vai e busca, se é uma situação que necessita de uma solução, ela busca uma solução. Mas ela não vai cair nem para um lado e nem para o outro. Ela não vai tomar partido na situação. Ela vai vivenciar aquela situação conscientemente fazendo o que tem que fazer. Se é uma situação que requer uma ação imediata, a consciência vai buscar a solução de qual é a ação imediata.
ali naquilo que está acontecendo. Se é uma situação que apenas deve ser apreciada, ela vai apreciar. Então, a ideia é viver a realidade, viver as coisas que acontecem no nosso dia a dia, alinhados a um propósito maior, alinhados a uma vontade maior. Por isso que se a gente estiver no piloto automático, sendo comandado pelo ego, a gente não consegue encontrar solução. E aí tudo parece que é muito difícil, tudo parece ser muito desafiador. E aí a gente entra naquele lugar de que a gente é uma vítima. É uma vítima do governo, é uma vítima da família, é uma vítima do vizinho, é uma vítima do chefe, é uma vítima da sociedade. Por quê? Porque está em um lugar reativo, em um lugar de julgamento. E esse lugar é o lugar onde o ego opera. A consciência não opera nesse lugar. Então a gente precisa observar isso também. Opa, o ego está aqui em ação. Eu preciso dar um passo para trás em consciência e me tornar o observador. E o observador, ele vai observar que tem uma voz na cabeça gritando, querendo brigar, querendo xingar, querendo quebrar o pau, querendo rodar a baiana na situação. O observador, ele vai observar isso. E com a consciência, ele vai acalmar este ego reativo. E isso não é uma tarefa fácil, não é uma coisa que você aprende do dia para a noite. Você não pode mudar aquilo que já aconteceu, aquilo que já se manifestou na sua vida. Mas você pode mudar a forma como você percebe, a forma como você recebe, a forma como você interpreta e a forma como você reage ao que já aconteceu, ao que já é. Tomando essa consciência e vivendo a partir dessa consciência e de tudo que eu trouxe aqui no vídeo, você vai ver que a tua vida vai melhorar muito. E olha, não subestime as informações que eu passei aqui, porque são informações simples, mas que são informações importantes para a gente criar uma vida melhor, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido contribuição na sua vida. Se inscreva no canal para a gente continuar compartilhando os vídeos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.